Tessalonicenses 1:5, a partir do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu intitulei o tema do estudo de hoje de discernindo o tempo que vivemos. E qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa resposta diante de entender o tempo que nós vivemos? Eu ainda quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 24 de Mateus. Evangelho, capítulo 24, versos 36, e depois os irmãos vão estar lendo também com a gente outros textos, aqui também mesmo em Mateus, capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 36, assim nos diz, Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu tenho quase certeza que a maioria dos cristãos não estão percebendo a hora que nós estamos vivendo. Estão vivendo, como diz o texto que Jesus mencionou a respeito lá do dilúvio. Antes do dilúvio, as pessoas estavam trabalhando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e não percebendo o momento que estavam vivendo. Até o dia que Noé entra na arca, e o mais interessante é que o Noé não fechou a porta. Quem fechou a porta foi o próprio Deus. A salvação é de graça, mas o próprio Deus vai fechar a porta da graça. Num tempo que você não está percebendo,
porque hoje nós estamos ocupados com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, qualquer coisa desvia a nossa atenção e nós não estamos preparando ou pensando no texto. Meus irmãos, a Bíblia diz algo muito interessante, que Deus não leva em conta qual tempo. Lembra do texto? O tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E a Bíblia diz que o meu povo erra por não conhecer. Agora, é preciso pensar uma coisa. Muitos conhecem, mas não obedecem. Você conhece um ser que não é uma pessoa boa, que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus? Você podia dizer quem ele é? Lembra? Ele citou textos bíblicos. Satanás. Conhecer a Bíblia, saber o texto, é importante, mas não é tão importante quanto você conhecer e obedecer a palavra de Deus. Muitos conhecem para a sua própria condenação, diz a Bíblia, porque não tem o discernimento, não tem uma atitude positiva em relação ao conhecimento. O nosso assunto, como vocês já perceberam, é o tempo à volta de Jesus. Jesus falou algo que a Bíblia diz que chegaria um tempo que a lua ia se converter em sangue. Está correto? Disse isso mesmo? Não falou? Jesus falou. Eu não posso afirmar que, de fato, isso está acontecendo, mas, segundo algumas pessoas que conhecem, alguns cientistas, estão dizendo que a Lua está ficando literalmente enferrujada. E para enferrujar, vira-se a hematita, que é o ferro. E quando enferruja, a cor muda. Fica como, aparentemente, avermelhada ou marronzada. A parte da lua que está ficando cinzenta ou enferrujada é a parte que se volta para a terra. O cientista não tem como explicar como é que está enferrujando, porque não tem água. E alguns têm pensamentos que o vapor produzido pela terra, há uma corrente forte de vento que joga, mesmo contra as condições permitidas pelo sistema, joga na face da lua e ela está ficando enferrujada, com um aspecto de sangue. Este tempo no qual estamos inseridos não pode ser vivido sem que tenhamos um perfeito discernimento dele. Nós precisamos discernir, entender o que representa este tempo em relação à volta de Jesus. O apóstolo São Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós sabemos que os ladrões agem de noite, e às vezes hoje está agindo de dia também, acabou, hoje não é de dia. E pior que as câmeras estão pegando os camaradas agindo, é complicado. Mas, de uma forma geral, a ideia de que o ladrão vai agir é no momento em que você está despercebido. Se você soubesse que ele ia agir, você montaria uma guarda e impediria a ação do inimigo. Então, de fato, isto é muito interessante. Eu gostaria que Maurílio estivesse lendo Mateus 24, 43. Não tem problema. Nós temos um microfone aqui, vai ser distribuído porque os irmãos, o pastor Nilson está cuidando desse detalhe, para que as pessoas possam estar lendo a palavra de Deus, participando do estudo bíblico. Mateus 24, 43. Pode ler. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É a repetição. Se o pai de família soubesse, ele iria
montar uma guarda, iria vigiar, e não deixaria que o ladrão ou que a sua casa fosse arrombada. Em face disto, o apóstolo Paulo foi enfático ao dizer: não durmamos. É proibido espiritualmente dormir. Você não pode dormir. Espiritualmente, se você dormir, o diabo vai arrombar a sua casa. Este é o fato. Isso não é brincadeira. É para a gente tremer. Não durma. Quantos irmãos, quantas pessoas estão simplesmente indiferentes dormindo? Há uma apatia terrível que está abatendo sobre a igreja de Cristo na terra. Isso foi o texto que nós demos, 1 Tessalonicenses 5. Do contrário, ele, Jesus, a exemplo de Adão, pode voltar e não ser percebido. Por quê? Porque nós não tivemos discernimento do tempo. Nós não tivemos conhecimento do tempo. Nós não tivemos a percepção. As pessoas vivem, meus irmãos, completamente desligadas. Eu não consigo viver assim. Eu preciso estar percebendo o que está acontecendo à minha volta. Eu não sou como aquele cavalo da carroça que se colocava uma viseira para que ele não olhasse de lado, que tinha um capinzinho para ele ir lá comer. Ele só olhava para frente, era a terra. Então ele não desviava, ele só olhava para cá. Essa é a razão da viseira, para impedir o cavalo de ver de lado que tinha pasto. E ele ia só em frente. Não seja como um cavalo que está com uma viseira. Tira isto. Começa a perceber os fatos que estão acontecendo. Olha o que está vendo aqui. Olha o que está vendo no Brasil. Olha o que está vendo em Israel. Olha o que está vendo na Índia, na China. Olha o que está vendo, o que está acontecendo no mundo. Desperta, irmão. Abra o seu entendimento. O apóstolo São Paulo, ele usou uma expressão muito forte. Ele diz o seguinte: isso é muito sério. Por não darem crédito à verdade, Deus enviou o espírito do erro para que acreditem na mentira. Quantos brasileiros, quantos cristãos, quantos pastores crendo na mentira do sistema político. E defende, e luta por algo completamente fora da Escritura. Sabe por quê? O espírito do erro está trabalhando no meio dos próprios crentes, porque não creram na verdade que foi pregada. Este é um fato que não se contesta, irmão. É uma verdade absoluta. Isto tem que acontecer. Eu quero que alguém vá voltar no capítulo 24 de Mateus, verso 37 a 39. Vamos repetir. Pastor Geraldo, faça essa leitura, por favor. Mateus 24, o 37 ao 39. Repetir só a leitura. É preciso repetir. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, não é muito sério? Não é para nós, nesta manhã, parar para pensar
Como é que tem sido a minha vida espiritual em relação à palavra de Deus? A iminente volta de Cristo. E não apenas a volta dele, mas você pode partir de uma hora para outra. Quantas vezes, às vezes, eu penso que eu sinto um pouquinho de mal. Eu saí aqui, o irmão Antônio me perguntou, você está bem? E eu não estava muito bem, eu disse, estou bem. Mas eu não estava sentindo muito bem. Nós precisamos estar preparados para partir a qualquer momento. Quantos pastores na frente do púlpito caem e morrem? Nós temos que estar preparados para partir. Se for agora, amém. Mas se for para a volta dele, esteja preparado, porque nós não sabemos quando pode acontecer neste dia. E nós precisamos estar preparados para isto. Eu gostaria que outro irmão abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 21, 11. Depois vai saltar para o 34 e o 35 e 36. Pastor Nilson, pode fazer essa leitura. Lucas capítulo 21, verso 11. Pode pular lá para o verso 34, 35 e 36. Prestem bem atenção. Está sendo projetado aí. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Versículo 12. 36, 34 e 35, 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, amém. Deu para entender? O texto por si só não é bem claro. Agora, eu acho que carece uma explicação sobre a questão da glutonaria. Pastor Nilson, fala para nós, o que você definiria neste texto a questão da glutonaria? Esse é o pecado mais, vamos dizer assim, mais socialmente aceito. Não é verdade? Ninguém diz que alguém vai para o inferno porque é glutão. Mas a palavra ressalta que a glutonaria é um pecado. Tem pessoas que são comandadas pela comida e não sabem disso. Muito bem. A glutonaria. Para você satisfazer a sua glutonaria, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar demais, vai ter que comprar mais, vai ter que ter envolvido mais nas coisas da sua vida. Meus irmãos, tenha cuidado com a glutonaria. Glutonaria é desejo de ter e ter e ter e ter. Tenha cuidado. Olha, o texto é muito sério. Falou sobre duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, sobre terremotos. Eu estava estudando a respeito desse assunto. Algumas pessoas que têm pensamentos contrários à Escritura, e até dá para entender o pensamento deles. A gente fala que os terremotos estão aumentando cada vez mais. Segundo algumas pessoas, não estão. Os terremotos continuam do mesmo jeito. O que acontece é que, há 100 anos atrás, nós não tínhamos os meios de comunicação para comunicar o que aconteceu um terremoto aqui. Muitos terremotos, há 100 anos atrás, aconteceram, e lá no Brasil, nós não ficamos sabendo o que tinha acontecido. O Brasil foi descoberto em 1500, antes disso, nem nada. Muitos terremotos realmente aconteceram e ninguém ficou sabendo. Mas hoje, acontece agora, se der um tremor de terra aqui, agora, o mundo todo vai ficar sabendo que aconteceu um tremor de terra aqui. Então, isso nos dá a impressão de que tem aumentado os terremotos, mas é normal. Mas, de fato, eu quero dizer para você que quando Jesus conclui a obra, lá no Calvário teve um terremoto. Quem sabe o mundo todo sentiu aquele terremoto. Eu estava
alguém falou para mim que numa parte da África, não esqueci o nome do país, ele estava passando, esse é um pastor, e havia lá uma rocha partida assim certinha, até embaixo, e aqui partida até embaixo, e lá tem, isso é geologia, está lá, na África. Aí, o que pode ter acontecido? Um terremoto. Partiu no meio, separou. É algo que não tem como explicar. Então, está acontecendo fatos na natureza que nós precisamos nos despertar para eles. Fome. Você sabe quantos % da população do mundo não tomou café hoje pela manhã? Você teve uma mesa farta e não comeu porque não quis. Nós estamos ajudando um grupinho em Moçambique, na cidade de Beira. Vocês não sabem disso, mas eu estou ajudando com algumas pessoas. Eles não têm comida. Pobres. 50% da população do mundo não tomou café hoje pela manhã. Fome. A riqueza está na mão de pouquíssimas pessoas. O sistema financeiro do mundo está na mão de 2 famílias na Europa. Não é aqui, na Europa. Eles controlam a finança do mundo inteiro. E o povo não está percebendo que estamos caminhando para o caos. Nós estamos caminhando para o holocausto, para a morte. E nós precisamos nos despertar, porque é tempo do fim. Então, nós temos que colocar a nossa mente pensando nisso. Eu quero dizer para vocês que eu não sou profeta de tragédias, porém sabemos o que está por vir. E não podemos fechar os nossos olhos. Sabemos o que está profetizado pela palavra de Deus para os nossos dias. Nesses dias finais, estes sim, sem dúvida, serão de fato catastróficos. E não podemos fazer absolutamente nada para mudar. O que vai acontecer, vai acontecer. Não tem oração nenhuma que vai impedir que Deus vai cumprir o seu plano. Não precisa você se escudar na graça de Deus, na oração, pensando que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Se você não estiver atento, a porta vai fechar e você vai ficar do lado de fora. Mesmo com graça de Deus. Porque o tempo está aí para se cumprir. Meus irmãos, nós podemos nos preparar para o arrebatamento da igreja pela fé, nós temos certeza que vai ocorrer. Bem como o que já está escrito na palavra de Deus, com certeza vai acontecer. Aliás, já está acontecendo muitas dessas coisas. Em face da volta de Cristo, Paulo faz uma importante declaração no verso 8 que nós lemos. Nós não somos das trevas, nós somos do dia. Quem é do dia, o que acontece com ele? Quem está numa escuridão, o que acontece com ele? Qual a diferença de estar numa escuridão completa e no dia? Hein? Pode falar. O que acontece? O que você tem no seu rosto? Você tem olhos. Na escuridão, você não vê nada. Mas no dia, você vê as coisas. Nós precisamos ir para o dia, para poder perceber as coisas que estão acontecendo. Não segue a sua mente, não segue a sua visão espiritual. Nós precisamos entender. No meio das trevas, o que se pode entender, nas trevas prospera a ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Prospera o pecado e o pecado vai reinar.
leva o homem a perder a sua sobriedade, ficando completamente embriagado, e assim elimina a sua sobriedade. Eu gostaria que alguém abrisse Joel capítulo 2. O pastor Elias aí vai ler Joel capítulo 2, verso 10. Joel 2, 10. Depois, pastor Delcimar, leia Mateus 27, 54. Joel 2, 10, Mateus 27, 54. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. Isso vai acontecer. Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Paulo, leia Marcos 13, 8. Paulo, leia Marcos 13, 8. Esta fez o que podia. 13, 8. 13. 13, 8. Marcos, né? Marcos. Amém. Esta fez o que podia. Não. Marcos 13, 8. Tá certo. Eu li foi o 14. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Nação contra nação, fome, terremotos. Este não é o nosso quadro, por acaso. Não é o que nós estamos vivendo. Precisamos nos despertar para isto. Meus irmãos, nós precisamos tomar algumas posturas, até mesmo ser o que Deus planejou para cada um de nós. Deus quer que a gente seja como Ele quer que a gente seja. Quem se identifica com as coisas de Deus estará identificado como quem de fato vive na luz, e que é do dia, e quais seriam essas posturas. Eu numerei aqui 4 para a gente encerrar. Eu vou passar bem rápido aqui agora, porque o principal já falei para vocês, que é a respeito da volta de Jesus, e Ele vai voltar. Como nós devemos ser? Já falamos aqui, demos uma introdução. Nós precisamos ser sóbrio. As crises deste tempo não podem nos desestabilizar. Tá bom? Temos que manter a nossa sobriedade, crer que Deus está no comando. Nada de desespero. Fique tranquilo, porque Deus está no comando. Então, nós precisamos espiritualmente, emocionalmente, nós precisamos ter equilíbrio. Não vacilar. Segundo, veste-se da fé. Esta fé, por certo, nos capacitará a continuar crendo e correndo a carreira que está proposta, mesmo que as coisas sejam contrárias. Nenhuma circunstância da vida, por pior que seja, poderá abalar aquele que está vestido da fé. Se você se veste da fé, não vai ter terremoto nenhum, mesmo na terra, mesmo na sua família. Ou nunca teve, alguém aqui nunca teve um terremoto na família? Se vocês não tiveram, está muito bom. Quantos terremotos têm acontecido nas famílias? Mas se você está revestido da fé, você é capaz de sair no meio deste temporal. E, aleluia, louvado seja Deus. Gonzaga, leia para nós, Filipenses 3, 13 a 14. Filipenses 3, 13 e 14.
Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Quem é dia tem discernimento, continuar amando, mesmo que não seja amado. Aí é o texto. Nós vimos aqui que nós podemos estar vestidos desta armadura da fé. 2 Coríntios 12, 15, o André vai estar lendo. 2 Coríntios 12, 15. Primeiro, deve ser sóbrio. Segundo, vestes da fé. Terceiro, quem é do dia tem discernimento e continuará amando ainda que menos amado, porque tem discernimento do tempo. 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos, cada vez mais seja menos amado. Muitas pessoas querem recompensa do que fez. Você fez, continue fazendo, mesmo não sendo amado. Mesmo que você não tenha recompensa aqui, você tem uma recompensa no céu. Nós precisamos discernir este tempo, temos que amar, ainda que a gente não esteja sendo amado. Mas as pessoas querem cobranças. Eu vou fazer, mas quero receber. Não existe isso no reino de Deus. Quem vai te recompensar é Deus. Se o irmão reconhece e é grato, glória a Deus. Mas você fez porque você é servo de Deus, ama o Senhor e deseja o bem dele. Para concluir, neste tempo precisamos proteger a cabeça. Está escrito em Provérbios, vamos ver. Provérbios 23, 7. Eu gostaria de ler um. Provérbios 23, 7. O Eduardo vai estar lendo. Hein? Sim, você quer falar? Só queria ler um versículo que está escrito em Jeremias. Leia. É com referência. Porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Está vendo? Até os animais. Aconteceu, não sei quando, aquele terremoto lá no Oriente, não sei se foi, foi muito forte, algum tempo atrás. Os animais, antes que chegasse, eles foram para os montes. Lembram disso? Foi na Filipina, não, né? Nem? Na Indonésia. Os animais, antes, subiram para os montes. E as pessoas comendo, bebendo, festejando, farreando, e os animais tendo discernimento. Os animais sabem os seus tempos, mas o meu povo, diz Deus, o profeta, não tem discernimento. Vive como se não tivesse nada. Casa, dá casamento, trabalha, está numa festa, não está nem aí. Está nem aí. Sim, irmão. É interessante me fez lembrar de Balaão, né? Deus usou uma mula para falar com ele tão sério espiritualmente que ele estava. Interessante. É isso aí. Vamos ver Provérbios 23, 7. O Eduardo vai estar lendo. Amém. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém.
Simone, leia Provérbios 4, 23. E a outra Simone vai ler Colossenses 3, 1 e 2. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Provérbio, agora Colossenses 3, 1 e 2. É a mente. Sobretudo, guarda a palavra, o coração, a mente. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, Amém. Buscai o conhecimento do alto, Amém. onde Cristo está assentado à Glória a direita Deus. de Deus. Amém. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Meus irmãos, esse texto tem princípio bíblico. O homem é a soma do que ele pensa. O que você pensa, você é. Então, comece a colocar os seus pensamentos nas coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus e você será um homem de Deus. Pense nas coisas de Deus, você será uma mulher de Deus. Pense nessas coisas e você será um instrumento nas mãos do Senhor.